Olá, pessoal! O segundo grupo de substâncias inorgânicas que nós iremos estudar é o grupo das bases. As bases estão presentes no nosso cotidiano em vários produtos de limpeza que contêm bases como, por exemplo, o hidróxido de sódio. Daqui a pouco vocês vão conhecer o hidróxido de sódio. O hidróxido de amônio também está presente aí nos produtos de limpeza. A base também pode ser utilizada para combater a acidez estomacal, por exemplo, a base que se encontra lá no leite de magnésia. E também a base ela pode ser utilizada, ou melhor, utilizada não, ela confere característica de sabor adstringente a algumas frutas verdes, como por exemplo a banana. Sabe quando a gente come a banana verde e dá aquele sabor que parece que a língua seca? Aquilo é um sabor adstringente. Então as bases possuem essa característica, né? Diferente dos ácidos que são azedos. Bom, como que eu caracterizo uma base? As bases, elas também, quase todas elas são solúveis em água. Nós veremos aí alguns exemplos de bases insolúveis e pouco solúveis, mas eu vou caracterizar uma base quando, por dissociação iônica, e se eu considero aí a dissociação iônica, eu já quero dizer que as bases são formadas por íons. Então, quando ocorre dissociação iônica, que é a separação dos íons, eu vou formar o íon OH-, que é conhecido aí como íon hidroxila, tá? Que vocês podem encontrar aí também como íon oxidrila, tá bom? Mas o mais comum é íon hidroxila. Então, esse íon aqui, que é um ânion, não é? Já que é um íon negativo, é o íon que caracteriza a base, ok? Alguns exemplos que nós conhecemos de base é o hidróxido de sódio, que eu citei agora há pouco para vocês, disse que era aí um composto de produtos químicos. Tem também o hidróxido de cálcio, o hidróxido de alumínio, tá? São todos aí exemplos de bases. O hidróxido de sódio, ele libera apenas um OH. Então, quando ocorre a dissociação aqui, eu tenho o cátion Na+, mais o OH-. Essa base aqui é chamada de monobase, pois apenas um íon hidroxila é liberado, tá? Já se eu dissociar o hidróxido de cálcio, eu tenho o cálcio 2+, é um cátion, mais duas vezes o íon OH-. Eu tenho aqui, então, um exemplo de base. Já aqui no hidróxido de alumínio, em sequência aqui, eu tenho a liberação aí de 3 íons hidroxila, então nós temos uma tribase, sendo que nós podemos aí ter até as tetrabases, ok? As bases também, pessoal, podem ser classificadas em fortes ou fracas, baseadas aí também no alfa, assim como nos ácidos. Lembrando que o alfa é igual ao número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas, sendo que moléculas ionizadas são as moléculas que liberam o íon hidroxila, no caso aqui das bases, tá? As bases são fortes quando esse grau de ionização é praticamente 100%. É o caso, por exemplo, do NaOH, que é um hidróxido de um metal alcalino, e o KOH, também um hidróxido de metal alcalino. Também os metais alcalinos terrosos, como o Ca, né, o cálcio, formam um hidróxido de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio. E as bases são muito fracas quando são fracas, né? Quando esse alfa é menor que 5%, como, por exemplo, o hidróxido de amônio é um exemplo bom aqui para uma base fraca, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a solubilidade das bases e também sobre a nomenclatura das bases. Um grande abraço e bons estudos!